Vamos lá, meus amores, agora a gente já vai partir para um exemplo de blocos em movimento, tá? Esse exemplo que eu coloquei aí para vocês é um exemplo bem completo, tá? Tem muitas forças atuando no sistema. Eu quis colocar um exemplo de um bem completo para quando a gente for fazer, achar os outros mais fáceis, tá? Esse aí tá bem completo, com bastante forças atuando, tá? Então, ele diz o seguinte, ó. Dois blocos A e B de massas 1 kg e 2 kg, respectivamente, estão ligados por um fio ideal conforme a figura. Uma força de intensidade 12 newtons é aplicada ao bloco B e o conjunto entra em movimento. Determine a intensidade da aceleração dos blocos e a intensidade da força de tração no fio. Há atrito entre os blocos e a superfície, sendo o coeficiente de atrito dinâmico igual a 0,20. Atrito dinâmico porque o bloquinho está em movimento, né? Foi a última aula. Atrito dinâmico quando está em movimento, atrito estático quando ele está em repouso. Bom, então, vamos lá olhar para essa figura. Vamos analisar tudo que a gente tem aí, tá? Bloquinho A. A gente tem o peso de A, a gente tem a normal de A. Sempre que tem peso em um corpo apoiado, tem normal. Então, a gente tem o peso de A, a gente tem o normal de A, a gente tem a tração no fio e a gente tem força de atrito, porque ele me deu o coeficiente de atrito, né? Então, tem atrito sim, tá? Já no bloquinho B, quais são as forças que estão atuando? O peso do bloquinho B, a tração no fio, né? A mesma tração que une o fio A ao fio B, então tem tração nas duas pontas. E, além do mais, essa aqui a gente tem uma força a mais, que é essa força de 12 newtons, que foi indicada aí que está sendo feita exclusivamente no bloquinho B, tá? Então, ó, deu para entender aí o esqueminha das forças? Então, vamos partir agora primeiro para o cálculo da aceleração, tá? Então, ó, a gente sempre parte da força resultante. Da segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, o que eu tenho de força atuando nisso aí? Então, a gente vai simplificar. Ó, o peso de A, a gente simplifica com a normal de A. Por quê? Porque eles são iguais em módulo, então a gente pode cortar as duas forças, tá? A tração do bloquinho do fio em A é igual à tração do fio em B. Então, a gente também pode cortar essas duas porque tem o mesmo módulo. Então, sobrou quem, gente? Meus amores? Sobrou o peso do bloquinho B, sobrou a força F que está sendo feita e sobrou a força de atrito, né? Foram as três forças que somaram. Agora, como é que essas forças estão direcionadas? A gente pode ver ó, que o peso do bloquinho B está puxando para a direita, né? Está para baixo. A força F também está para baixo, puxando para a direita. E a força de atrito está ao contrário, está tentando puxar o sistema para a esquerda. Então, eu tenho peso de B e força para o mesmo sentido e força de atrito para o sentido contrário. Então, lembrando lá da nossa aula de força resultante, como é que vai ficar ela aí? Ó? Eu vou ter a força mais o peso de B, porque estão na mesma direção e no mesmo sentido, menos a força de atrito que está em sentido contrário. Tá? Essa é a parte da força resultante. E da massa? Bom, quando o bloquinho B desce, ele puxa o bloquinho A junto, né? Então, as massas estão sendo somadas, porque ele está puxando os dois bloquinhos ao mesmo tempo, tá? Por isso que eu somei a massa de A com a massa de B, vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir. Tá legal? Então, vamos lá, ó. Vamos partir ali para a força resultante. O F é F mesmo, que vale 12, ele me disse aí no enunciado. Quem é o peso de B? Peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Ou seja, a massa de B vale 2 vezes a gravidade 10. O peso de B, vale 20. Então, eu já tenho 12 mais 20. Força de atrito. Força de atrito é o que mesmo?
Força de atrito é a mesma coisa que μ vezes a normal. Bom, o μ eu tenho, que é o coeficiente de atrito, vale 0,20. E a normal? Bom, a normal do peso do bloquinho A é igual ao peso do bloquinho A. Ou seja, a massa do bloquinho A, que é 1, vezes a gravidade, que é 10. Né? Então, ou seja, a força de atrito é 0,20 vezes 10. Tá? 10, né? Não, peraí. 0,20 vezes 10, 2. Concordo? Até me atrapalhei então. Então, vamos lá. A força é 12, mais o peso de B, que é 20, menos a força de atrito, que é 2, é igual a soma das duas massas, 1 mais 2 vai dar 3, vezes a aceleração. Tá? Então, ó, 12 mais 20, 32, menos 2, 30. Então, 30 é igual a 3 vezes A, ou seja, a aceleração vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Deu para entender, gente? A gente vai fazer vários exercícios desses aí já, tá? Mas esse aí eu botei bem completo. Os que a gente vai fazer lá são até um pouco mais simples, tá? Então, ó, sabendo da massa, agora eu vou achar a tração. Para achar a tração, eu não posso usar o sistema como um todo, porque aí uma tração anula com a outra. Então, eu tenho que isolar ou o bloquinho A ou o bloquinho B. Tanto faz, os dois vão dar o mesmo resultado. Então, aí eu resolvi isolar o bloquinho B. Então, esquece o bloquinho A, agora eu só tenho o bloquinho B. No bloquinho B, eu tenho quais forças atuando? O peso de B, a força F e a tração no fio. Então, como é que vai ficar? Ó, força e peso de B apontando para baixo, tração apontando para cima. Então, vai ficar força mais peso de B menos a tração é igual a massa só de B agora, né? Porque eu isolei o bloquinho B, vezes a aceleração que eu acabei de descobrir. Então, ó, a força vale 12. O peso de B a gente também já fez antes, vale 20. Menos a tração é igual a massa só do bloquinho B, que é 2 quilos, vezes a aceleração que a gente deduziu como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar, ó, 12 mais 20 menos T é igual a 20. Passa T para um lado, o 20 para o lado de cá. Eu vou ter que 12 mais 20 menos 20 é igual a tração, ou seja, a tração vale 12 newtons. Tudo bem, meus amores? Então, beleza. Então, ó, com esse exemplo, a gente pode fazer já os exercícios de 1 a 4 lá da nossa lista, tá bom? No próximo, a gente já vai passar para plano inclinado, que é um passinho a mais do que esse, tá bom?